Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria dar uma continuidade ao que a gente estava falando antes nos outros vídeos, é, sobre a questão da dinâmica dos processos históricos no mundo, né? Como é que a coisa funciona, como é que o processo acontece e tudo mais. Hoje eu quero falar de um desses aspectos que eu acho essencial e curiosamente não é muito bem falado por aí, o pessoal não costuma falar muito, que é a questão da divisão de certos poderes que existem na sociedade, certas questões é, que definem quem é que no fim das contas manda realmente e quem é que consegue controlar e definir certos caminhos que a gente vai tomando. Né? As sociedades elas vão tomando determinados caminhos e, vamos ser sinceros, a decisão não depende igualmente de todo mundo. Tem certas questões e que quem controla essas questões, quem define, quem consegue gerenciar, acaba ganhando um grande poder na sociedade. Tem várias questões dessas, assim, tem várias fontes de poder. Eu mesmo não consegui exaurir essa lista de quais são vamos dizer, essas fontes de poder de cada grupo de poderosos. Mas tem algumas que eu já percebi, por exemplo. Quem cuida da regulação da sociedade, da criação das regras, das normas, quem cria das leis e regulamentos da sociedade tem esse poder. O nosso, formalmente, é o poder legislativo na nossa sociedade, é um pouco também o poder executivo judiciário também um pouco, mas tem vários outros grupos que conseguem definir que normas vão ser adotadas pelas pessoas, que regras sociais vão ser aceitas ou não, e isso é uma fonte de poder. Outra fonte de poder é o caso por exemplo, de alguma dessas empresas de internet, é a questão da conexão. Quem controla a conexão entre as pessoas, como era também o caso de alguns grupos, até de mídia antigamente, também, inclusive, tem um determinado poder. A gente quer se conectar com os outros na sociedade e tem certos intermediários. Quem controla isso também é um poder. Agora, o foco maior que eu vi dentro dos grupos que eu analisei é quem controla, vamos chamar assim de maneira bem genérica, a inovação e a trajetória. Ou seja, quem controla o que vai acontecer daqui para frente, no futuro próximo. Qual é o próximo passo? Né? A gente tem na sociedade, nossa sociedade vai mudando, ela vai adquirindo novos elementos e vai abandonando os antigos. Quem controla esse processo tem um poder muito grande na sociedade. Ele é o volante, digamos assim, da sociedade, né? Pensa o volante de um carro. Ele determina, o carro está indo para frente, mas ele determina. Ele pode, de repente, virar um pouco para um lado, um pouco para o outro. E quem determina para onde ele vai no carro, tem um grande poder sobre o carro. Então, quem é que controla os volantes da sociedade, vamos dizer assim? É alguém que tem um grande poder. Ele controla o que vem por aí. Normalmente, inovação em geral, econômica e tecnológica, é mais comum, mas também tem quem determina, por exemplo, como é que vão ser os costumes daqui para frente, como é que vai ser a organização da sociedade, como é que vai ser até o nosso sistema político, como é que vai ser, quer dizer, como é que para onde a gente está indo, quem controla até mesmo ideologicamente e culturalmente, vamos falar assim, o que a gente entende como progresso, né? Todo mundo quer o progresso. Aí você para e diz, mas peraí, o seu progresso é o mesmo do meu? O que você considera como progresso é o mesmo que eu considero? E progresso aí você vê que pode ser de tudo. Pode ser realmente desde a questão mais tecnológica e econômica até uma questão social, política. Como é que são. Eu falei, por exemplo, da questão dos costumes. De repente, alguém define como é que vão ser os costumes e normas da sociedade, inclusive interferindo na questão do pessoal controlar as normas, daqui para frente. O que é considerado mais avançado? Quem controla isso tem um grande poder na nossa sociedade. Tá? E eu tenho estudado muito esse tipo de grupo especificamente, até por causa do meu interesse em inovação. Como eu falei, claro, inovação econômica e tecnológica costumam ser mais no meu campo, mas eu comecei a perceber que isso, na verdade, tem outros grupos que controlam até muito o ponto de vista cultural. O que é considerado, né, como o pessoal falou recentemente, meio cringe, e o que é considerado, não, isso aqui é top linha, o mais avançado. Isso aí quem determina isso tem um grande poder. Tá? Esses processos históricos, ainda mais na parte econômica e empresarial, e portanto, como consequência também na parte tecnológica, tem sido controlado em geral pelas empresas, pelo sistema financeiro. Então, tem certos grupos que têm caracterizado isso. O processo de concorrência, por exemplo, capitalista, que é uma coisa que eu analiso com mais calma no meu curso, mas é que também é uma coisa que eu
um pouco falei no outro vídeo, quando eu falei de competição, né? Concorrer, porque é o processo que surge a partir da competição. Na verdade, a concorrência é uma espécie de competição autoalimentada, vamos dizer assim, de forma bem geral. Ele engendrou uma série de caminhos e trajetórias que foram mudando a sociedade, né? O próprio avanço urbano-industrial que a gente foi vendo no final do século XIX e principalmente no século XX é um avanço, né? Aquela coisa meio erma do campo, que a gente chama de roça hoje em dia, era a regra no mundo. A partir de momento eu falei, não, a gente tem que urbanizar tudo, industrializar tudo. Isso modificou a sociedade em grande medida, né? Inclusive, a partir do século XX, isso passa a ser gerido e planejado deliberadamente, diretamente, por determinados grupos. É onde surge, inclusive, um conceito muito importante, que eu quero também abordar bastante daqui para frente, é o conceito de desenvolvimento, né? As correntes, por exemplo, que depois foram chamadas de desenvolvimentistas, eu não gosto muito desse nome, com o tempo vou falando por quê, mas elas surgiram a partir dessa ideia. No século XX, os países ditos subdesenvolvidos queriam se desenvolver. Isso também é uma coisa que tem suas questões, tem seus problemas, mas você vê que quando surge isso, e quem controla isso, e quem determina o que é ou não é se desenvolver, começa a ter um grande poder. Isso é importantíssimo. Eu pretendo analisar cada vez melhor essa questão, porque inclusive agora a gente está no processo que dentro dessa mudança que eu falei antes, né, da cultura competição para cooperação, uma questão que surge aí, e tem tudo a ver com o que está acontecendo, não só no mundo, mas inclusive no Brasil, está havendo uma pressão por uma maior democratização dessa Esse poder, ele foi muito concentrado na mão de algumas poucos grupos e pessoas. E atualmente, uma das questões principais no mundo hoje em dia é a gente entender que existe uma pressão para democratizar isso, para que o número de pessoas e grupos que controlam isso seja um número maior e com maior diversidade, uma maior variedade de pessoas, de ideias, de conceitos. Então, assim, eu acho que é importante a gente analisar esse tipo de processo. Primeiro, ter consciência da questão. Começa por aí. Aí, analisar esse tipo de processo. Entender bem como é que está se dando, quais são os desafios, que são muitos, né? Antigamente era uma coisa na mão de pouquinhos, então tem toda uma questão política de, mas aí esses poucos, claro, estão extremamente ansiosos desse poder, não é uma coisa assim que, não, tudo bem, vamos democratizar. Qualquer pessoa que estude um pouquinho de história sabe que toda vez que um grupo tem muito poder e depois tem outros querendo distribuir esse poder, o que tem poder não vai querer falar assim, não, tudo bem, de boa, toma. Não, largar o osso é uma questão conflituosa. Quem está no poder quer continuar mantendo esse poder. Isso explica muito do que a gente desse processo que está vivendo. Inclusive porque os grupos que querem controlar são muito heterogêneos. Tem uma pressão por democratização, tem um grupo, aliás, que é bem descentralizado e baseado em cooperação, mas também tem antigos grupos que são bem centralizadores e que também estão nessa jogada aí. Estão querendo também controlar, digamos assim, toda essa questão. E eles vão criar uma certa relação que a gente já pode começar a perceber certos padrões, mas que ainda está em aberto. Então, como é que fica essa questão, entendeu? Então, assim, esse vídeo era basicamente isso. Eu queria mais chamar atenção para essa questão. Eu vou aos poucos falando mais sobre isso, mas é importante, né? Como eu falei, tem vários grupos de poder e cada um deles controla uma coisa. E esse é um grupo que está em questão, está em muita questão. Quem é que controla, vamos dizer assim, o futuro próximo, o daqui a pouco, né? Quem controla para onde a gente está indo? Né? Se a gente pensar no nosso movimento como uma setinha, quem controla para onde essa setinha da sociedade está apontando? Para onde a gente vai? Né? Ou para onde a gente pelo menos pretende ir? Né? Quem controla o que significa progresso? Quem controla o que significa evoluir, avançar? O que é avançado, o que é moderno, o que é progresso? Quem controla os processos e até os conceitos, né? Seja no nível econômico, tecnológico, empresarial, de costumes, nível social, nível histórico, tudo, né? Tem vários grupos e como é que eles distribuem esse poder, como é que às vezes esse poder pode ser contestado, então a gente vai falar bastante disso. Mas lembrando, existem outros grupos também, como eu falei, o pessoal da regulação, o pessoal que controla as conexões entre as pessoas, tem uma série de fontes de poder. Eu só não faço a lista total, porque para falar a verdade eu ainda não exauri essa lista. Eu vou
pensando, mas eu falei, não sei se ainda fechei todos não, é capaz de repente descobrir outras fontes de poder. Porque, para ser bem sincero, eu tenho focado mais nessa questão da inovação mesmo. Foi aí que surgiu esse poder e aí eu comecei a perceber quais são as fontes de poder e como ele se relaciona com os outros. Mas esse é realmente o meu tema, né? Criatividade, inovação, o novo, o surgimento do diferente, essa visão bem de, como diria Lulu Santos, nada que foi será de novo de um jeito que já foi um dia. Mas aí a gente tem que se perguntar, então vai ser como? Né? Eu acho que essa aqui é a questão. E quem determina como vai ser? E como determina como vai ser? Como é que é esse processo? Não é assim mesmo, vai ser diferente, não. Mas quem está controlando isso, quem está determinando isso, quem está gerindo isso, é uma coisa que a gente tem que se perguntar. E aos poucos eu vou esclarecendo mais isso, mas eu realmente tenho bem claro que isso é uma questão fundamental para entender o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil também. No Brasil em particular e no mundo em geral. Então, é isso, gente. Até a próxima.